Ok, pastor Valdeci. Então, mais uma vez, já boa noite a todos. Nosso culto de ceia hoje. Nós vamos começar com uma oração, pedindo a bênção do Senhor para esse momento de comunhão da igreja, comunhão, enquanto nós aguardamos o dia que o Senhor virá nos buscar. Quando o Senhor não vem, nós vamos celebrar esta ceia sempre para lembrarmos o seu sacrifício e celebrarmos a nossa salvação no Senhor. Vamos orar. Santo Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por podermos guardar esse tempo na Tua presença. Pedimos a Tua bênção, Senhor, para nosso culto, nossa reunião, mesmo cada família, ó Deus, nas suas casas. Pedimos que o Senhor, por favor, nos dirija, nos abençoe esse tempo aqui. Peço em favor das famílias que ainda estão chegando, vão entrar na nossa reunião, nosso culto, bem como também, ó Deus, tua bênção para várias outras famílias nossas que, por várias razões, não podem nos acompanhar, não podem estar conosco nessa comunhão, mas que o Senhor, Deus, guarde nossa igreja, guarde nossas famílias, esteja com cada um de nós aqui também. Oramos assim, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz, nosso Senhor Jesus Cristo. A gente vai entoar um cântico que nos, assim como o momento que vamos ter aqui, lembrando a Santa Ceia, lembrando esse momento tão marcante na vida de nós cristãos, né? Nós, em Cristo Jesus, somos salvos, somos libertos. Então, esse cântico também nos faz lembrar desse momento. Já nos prepara para esse momento que vamos ter daqui a pouco, reunidos, mesmo que distantes, mas juntos em Cristo Jesus. Amém. De cruz se erigiu, ela ao dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar, desde a glória do céu, o Cordeiro de Deus, ao Calvário brilhante marchou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque Ela, Jesus me salvou. se eu amo Eu a mensagem da cruz é morrer. eu amo levarei
Todo mundo. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer. É morrer. Eu vou proclamar. Levarei eu também minha eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele no lar, uma faixa da glória viver. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu não vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Aleluia. Amém. Louvado seja Amém. Pastor Alex. Ok, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Graça e paz. E eu agradeço, pastor Valdeci, a igreja, pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos essa noite a palavra de Deus. Infelizmente, nessa manhã não foi possível estar reunido com os irmãos, a gente sente falta quando não dá certo de ir, mas eu espero tão logo seja possível a gente estar reunido com os irmãos também na manhã de domingo. Antes de começar, eu gostaria de só falar para os irmãos orarem, não vai ser possível no próximo domingo também a gente estar como família com os irmãos, porque nessa próxima quinta-feira nós vamos fazer uma viagem até o Amazonas. Irá eu e toda a minha tropa, eu e a mulherada aqui de casa. Então nós vamos passar 10 dias lá no Amazonas, visitando as igrejas, visitando os irmãos e também participando do retiro de planejamento da missão para o ano que vem. Então, ore por nós, por esta viagem. Ficamos nervosos, né? Um certo temor do que possa acontecer devido a todo esse contexto, mas vamos tomar todos os cuidados. As coisas por lá também estão mais tranquila, bem tranquila como aqui, e nós acreditamos que Deus vai cuidar de tudo isso. Muito bem, irmãos, eu acredito que o convite foi bem propício, e até porque nós estamos aqui no seminário, nesses primeiros dois meses aqui desse semestre, nós estamos trabalhando na capela, nas capelas, nos cultos com os alunos, nós estamos falando sobre os 7 brados da cruz, aquelas 7 palavras pronunciadas pelo nosso Senhor quando ele esteve naquelas 3 horas de sofrimento, de crucificação, de meio-dia até as 3 da tarde, até as 15 horas da tarde, no nosso relógio, né? Então, foi bom, porque eu posso compartilhar com os irmãos e o compromisso que eu tenho
a partir das 8 horas, aqui na capela, também compartilhar essa mesma mensagem com os irmãos. Então, veio dar certo aqui com o nosso programa, né? Mas estamos tranquilos, tem tempo com sobra aí. Nessa pandemia, nós não passamos por perto, não sentimos, graças a Deus, pelo menos o que eu conheço, né? Do que eu tenho ouvido falar e conhecido tanto dos irmãos da igreja, como aqui do Palavra da Vida e até na minha família, né? Nós não tivemos a triste experiência de perder alguém ou de ver alguém a ter que ser internado ou até entubado por causa da pandemia. Mas conhecemos relatos, histórias e diversas histórias de pessoas que tiveram essa triste experiência e mais ainda até mesmo de ter pessoas da família que vieram a óbitos, né? Que vieram a morrer. Mas por diversas vezes eu confesso aos irmãos que ficava pensando, caso isso viesse a acontecer na minha família. E mais ainda, precisamente, se viesse a acontecer com algumas das minhas filhas, ou com a minha esposa. E nessa situação, chegar ao ponto de ter que levar uma delas para ser tratada e elas terem que permanecer em tratamento pelo longo tempo. Eu fiquei pensando como seria difícil essa situação. Imagino que também você possa ter pensado dessa forma. E talvez conheça alguém que passaram por essa situação, de levar um ente querido para ser tratado e não poder nem acompanhar o tratamento, e não poder estar perto dessa pessoa, né? De um filho, de um pai e de uma mãe, sem saber se vai voltar ou não. Que agonia, que triste, que difícil isso poderia ser. O texto que nós vamos trabalhar hoje, o texto que eu quero compartilhar com os irmãos, e você pode abrir a sua Bíblia, está no livro de Mateus, capítulo 27, versículos 46. Mateus 27, 46. É o quarto brado de Jesus na cruz. E talvez seja esse, como certo autor falou, de todas as palavras pronunciadas na cruz por Jesus, palavras de angústias, palavras difíceis, sem dúvida nenhuma, este brado, este clamor de Jesus, narrado por Mateus, seja o mais desconcertante de todos, aquele que levanta mais questionamento, aquele que levanta mais indagações a respeito daquilo que o mestre estava sentindo naquele momento. Eu vou ler o texto, Mateus 27, versículos 45, eu vou ler até o versículo 50 só. É o quarto brado de Jesus. Diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isto diziam: ele chama por Elias. E logo algum deles correu a buscar uma esponja e, tendo embebido de vinagre colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixe
Vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o seu espírito. Até aqui, meus irmãos. Sem dúvida nenhuma, dos brados de Jesus na cruz, este é o mais desconcertante e o que mais levanta questionamentos. Não é esse o nosso propósito, não é responder esses questionamentos, mas há algumas indagações, algumas pessoas levantam sobre esse texto. Alguns se perdem nos eventos naturais que tem em torno deste acontecimento. Tá? Algumas convulsões apresentadas pelos elementos da natureza, como escuridão. O texto diz que houve, desde a 6ª até a 9ª hora, né? Houve trevas sobre a terra. Os judeus contavam a hora desde o nascimento do sol. Então, a partir das 6 da manhã era a hora 1, e assim ia por diante. A hora 6ª seria o nosso meio-dia e a hora 9ª seria às 13 da tarde. Mas o autor conta que houve trevas. Se você continuar a leitura a partir do versículo 50, vai dizer que o véu do templo se abriu do Santo dos Santos de cima a baixo, foi rasgado. Se você continuar a leitura, é interessante como Mateus está pintando esse quadro triste que o texto impõe sobre nós, e ele descreve que a terra tremeu, houve terremotos, pedras, rochas se fenderam, e não só isso, sepulcro, talvez com esse tremor da terra, sepulcros foram abertos. E o texto diz, no versículo 52, que santos do Antigo Testamento, pessoas que morreram, que estavam nesses sepulcros, ressuscitaram e entraram na cidade santa após a ressurreição de Cristo e foram vistos por algumas pessoas. Então, algumas pessoas se prendem a detalhes desses acontecimentos e perguntam, foi um eclipse para escurecer de meio-dia às 3 da tarde? Foi uma tempestade de areia por estar numa região desértica? A escuridão foi local ou foi universal, né? As pessoas se prendem a esses detalhes como se o Deus que criou o universo não pudesse agir em torno da natureza. Eu acredito que a própria natureza estava dando testemunho da tristeza daquilo que esse evento implicava, do que acarretava esse evento. Outros vão se enveredar em questionamentos, em questões teológicas controversas, tá? E alguns vão questionar, Deus abandonou Deus, então? Deus morreu? Se Jesus era Deus, por que ele não clamou para ele mesmo, né? Então, há algumas questões que não são essas questões que o texto quer nos responder. Não era essa a intenção do autor, não era essa a intenção de Mateus, tá? Sobre essas questões, eu prefiro concordar com o que Martinho Lutero diz. Deus abandonou Deus? Não consigo entender isso. Agostinho diz. E também eu, humildemente, não consigo entender. E se nós entendêssemos todos o mistério da crucificação e do que aconteceu ali, a nossa mente seria uma mente de Deus, e nós não estamos nem perto disso, irmãos. Não é isso. Se nós formos nos deter nisso, nós vamos perder o brilho que reluz em meio àquela sexta-feira escura. Não podemos perder o brilho, a luz, a grandiosidade da mensagem que tem em torno desse sofrimento, das palavras de Jesus naquele momento. Esta semana, fazendo o meu devocional no Pão Diário, uma frase me chamou bem a atenção. O autor dizia assim, nunca esqueça na luz, nunca esqueça na luz o que você aprendeu nas trevas.
Nunca esqueça na luz o que você aprendeu nas trevas. O que o autor estava dizendo? Não era aprendendo com pecado. Trevas ali não era pecado. Mas ele estava falando sobre pessoas que passaram por situações de doenças, de perigos de morte, né? Momentos sombrios de dores e sofrimento. E o quanto eles aprenderam de Deus nesse sofrimento. Por isso que ele diz, não esqueça na luz o que você aprendeu nas trevas. E eu digo a respeito desse momento de Jesus, parafraseando aí com essa frase do pão diário, eu digo o seguinte, e é a frase que nós não podemos esquecer. Nunca esqueça o que Jesus enfrentou na escuridão para que você pudesse viver na luz. Lembre-se disso. Nunca esqueça o que Jesus enfrentou na escuridão. E escuridão literal. Escureceu o sol. Houve trevas naquele momento. Era a própria portas do inferno querendo tragar o mestre. E o próprio Senhor Jesus falou daquele momento que a hora era a hora das trevas. Então, nunca esqueça o que Jesus enfrentou naquela escuridão, naquelas trevas, para que você, para que eu pudesse andar na luz. O que Mateus nos ensina é que os brados de angústia de Jesus naquela sexta-feira era para comprovar que ele era o Messias enviado de Deus para salvar o seu povo. É disso que nós vamos falar ao olhar para esse texto. Nós não queremos ficar neste questionamento. A mensagem desse texto é muito simples, mas muito importante para as nossas vidas. E para nós entendermos o que Mateus, por que Mateus colocou só essa citação, Mateus não usa outro brado, ele não registra outros brados de Jesus naquele momento, ele registrou esse brado, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Por que Mateus, esses 7 que ocorreram? Nós temos que, para fazermos uma interpretação correta, lembrarmos do propósito do autor, do propósito de Mateus a registrar, a escrever o livro de Mateus, a redigir esse evangelho. Mateus escreveu para judeus, a sua audiência era judeu. E o que Mateus queria apresentar para aquele judeu, ele estava escrevendo para aquelas pessoas, e o seu propósito simples, de uma forma simples, era demonstrar que Jesus era o Messias. O que é o Messias? O ungido de Deus, o prometido de Deus, o libertador, o salvador. Era isso que Mateus queria mostrar para aqueles judeus, era isso que Mateus queria mostrar para a sua audiência, que Jesus é o filho de Davi, o filho de Deus, o filho de homem, o Emanuel, né? E que os judeus, especialmente os líderes religiosos, fracassaram pecaminosamente em perceber isto durante o ministério de Jesus. Tudo que Mateus registra, todo o ministério de Jesus foi para mostrar que ele era o enviado de Deus, que ele era ungido, o Filho de Deus que viera para libertar. Esse era o propósito de Mateus. Mas os judeus não reconheciam porque na mente judaica, o Messias, o libertador, seria um homem de guerra. Um homem que viria, um guerreiro, um lutador que viria para libertar, mas não da escuridão das trevas, mas não das correntes do pecado. O que eles esperavam era um lutador que nem Davi, que viria destruir com o Império Romano e fazer Israel ascender, se tornar uma nação forte nessa terra, domínio, uma nova era para a nação e dominar. Eles não entenderam. E por isso rejeitaram. E por isso Mateus escreve o livro, o Evangelho de Mateus, para mostrar.
ele vai apontar através dos 5 discursos. É um livro que tem 5 discursos principais, e esse discurso é para mostrar a vida do reino, que esse Messias veio estabelecer o reino messiânico, o reino de Deus, e ele já estava ali. O próprio Cristo era o reino, mas eles não entenderam e não receberam, por isso o crucificaram. Com esse pensamento, nós podemos entender por que Mateus registrou este brado: Deus meu, por que me desamparaste? Esse brado, daquele momento da crucificação, ele traz evidências, ele traz respaldo, que vão também confirmar, mostrar que Jesus, de fato, era o Messias e que tudo que ele fez cumpriu as exigências do que estava profetizado nas Sagradas Escrituras. Ele vai mostrar isso. O propósito de Mateus, ao escrever os brados de Cristo na cruz, este brado de angústia, é mostrar que Jesus é o Messias, o Salvador do seu povo. E nós vamos ver 3 argumentos, ou 3 respaldos, que nesse clamor, nesse brado de Jesus, mostra que ele era o Messias, o ungido, o Salvador daqueles que viriam a crer. Voltemos para o versículo 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus já dá a tradução, Marcos escreve, um dos evangelistas escreve em hebraico e o outro em aramaico, mas a tradução daquilo que era, o que eles falavam, está bem claro nos 2 evangelhos. Deus meu, por que me desamparaste? E nesse brado de Jesus nós vamos ver esses 3 respaldos bíblicos para fundamentar que Jesus é o libertador, que Jesus é o Messias prometido. O primeiro respaldo, o primeiro argumento que Mateus está usando para mostrar para a sua audiência, para mostrar para os judeus e para mostrar para nós que Jesus era, sim, o Messias, é o respaldo bíblico desse clamor. O respaldo bíblico desse clamor. O testemunho das Escrituras a respeito desse clamor. As palavras de Jesus em sua angústia o identificam como o Messias predito no Antigo Testamento. Por que é importante isso aqui que Mateus está fazendo? Mateus descreve no brado de Jesus aquilo que em Salmo 22:1 o rei Davi também falou. Então, esse brado que Mateus registra aqui são palavras, as mesmas palavras ditas por Davi lá no Salmo 22:1. Se você quiser acompanhar e abrir a sua Bíblia também lá, são as mesmas palavras. Salmo 22:1. Deus meu, por que me desamparaste? E ele continua a escrever a respeito do que estava acontecendo, mas Mateus registra esse brado, e Mateus registra Jesus falando as mesmas palavras que o rei Davi estava falando lá no Antigo Testamento. O Salmo 22, junto com o Salmo 2, são considerados os mais claros salmos messiânicos, ou seja, que eram salmos que apontavam para o Messias definitivo, que apontavam para o Messias, o Filho de Deus, o prometido. São os 2 textos que mais mostram isso, apontando para Jesus. E é isso que Mateus está fazendo. Ele está escrevendo para judeus e ele está querendo que aqueles judeus entendam a respaldo bíblico. O que Jesus está clamando, o que Jesus está sofrendo naquela angústia, naquele momento de sofrimento, é o que havia sido profetizado, é o que havia sido revelado nas Sagradas Escrituras. Perceba como Mateus faz essa citação do Antigo Testamento agora aqui, e por várias vezes. Aliás, Mateus é um dos autores do Novo Testamento que mais usa citações
do Antigo Testamento no Novo Testamento. Se você fazer uma pesquisa, você verá várias, eu vou ler só algumas. Desde o início, Mateus 1, 23, ele diz assim, falando do nascimento de Jesus, Mateus 1, 22, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta. E ele dá a citação. No capítulo 2, versículo 5, a mesma coisa. Em Belém de Judeia, a falar da visita dos magos, ele diz, em Belém de Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e assim por diante, muitas outras profecias do Antigo Testamento. Por que ele usa isso? É um recurso de Mateus para respaldar biblicamente a vida de Jesus como aquilo que havia sido profetizado a respeito do seu messiado, de Jesus como Messias. E nesta citação, apesar de não ser uma citação direta que Mateus faz, mas ele usa um recurso que nós chamamos de sintetizar um conceito que havia no Antigo Testamento. E ele sintetiza na pessoa de Cristo. O conceito era o conceito do Messias, do libertador, que ali estava, o libertador, o Messias davídico, né? E que teve um cumprimento histórico ali em Davi, mas que apontava para algo muito maior. E agora, aqui está Mateus mostrando, esse é o Messias. Olhe as suas palavras. Ele está cumprindo aquilo que a palavra de Deus falou a seu respeito. Era isso que Mateus queria fazer. Ao notar o clamor de Jesus, ele estava mostrando para aquelas pessoas e para nós, ele é o Messias. As Escrituras falavam dele. Só a respeito do sofrimento, nós podemos ver vários textos. Se você voltar uma página aí para o capítulo 26, o capítulo 26 de Mateus, por várias vezes o próprio Jesus e Mateus registra falando desse sofrimento, o versículo 24 do capítulo 26, o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Olha só, o Filho do Homem vai, ele vai sofrer, ele vai morrer, como está escrito a seu respeito. O versículo 31, então Jesus lhe disse, esta noite todos vós escandalizarei comigo, porque está escrito, e fala do que iria acontecer com ele. Mateus está registrando, Mateus está fazendo isso para deixar claro. Olha só o que fala o versículo 53 e 54, quando Jesus é preso no Getsêmani e Pedro reage para tentar defender Jesus a respeito daqueles soldados, e Mateus registra que as próprias palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito do seu sofrimento. Ele diz assim, Mateus 26, versículos 53 e 54, acaso pensais que não posso rogar a meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Ele está falando, Pedro, você acha que Deus, que eu não poderia clamar e o Pai me defender nesse momento? Mas olha o versículo 54, que interessante. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Assim deve acontecer. Irmãos, é impressionante o que Mateus faz. Ele está dando sinal, ele está dizendo, ele é o Messias. O que as Escrituras falaram a respeito do sofrimento, o que Isaías 53 falou do servo sofredor, se cumpriu nele. Deus meu, por que me desamparaste? É uma frase para o próprio Senhor Jesus Cristo. Capítulo 27, versículo 9, a respeito de Judas, então se cumpriu o que foi dito, o que foi escrito. Meus irmãos, é um respaldo das Escrituras. E quando Mateus escreve para mostrar que Jesus era o Messias prometido e que viria para salvar o seu povo, ele respalda isso. Ele confirma isso através das Escrituras. Isso o judeu lembrava, porque o judeu conhecia o Antigo Testamento e ele podia lembrar principalmente dessas citações do Messias, de Davi, e elas estavam se encaixando
ali em Jesus. Jesus era o prometido. O que foi prometido, que as sagradas escrituras falaram, que os profetas falaram, e agora estava se cumprindo o que foi profetizado a respeito do seu sofrimento, porque assim tinha que acontecer. Jesus poderia sair dali, Deus poderia livrar, poderia, mas Jesus estava ali para cumprir o que estava nas sagradas escrituras. Olha a importância de nós conhecermos a palavra de Deus para defender a respeito da morte de Cristo. Isso é fundamental na nossa crença como cristão, nós entendermos das implicações da morte de Cristo. E como é que nós vamos explicar a morte de Cristo para quem evangelizamos, com quem estamos falando? Nós vamos respaldar, nós vamos embasar isso com a Bíblia, né? As pessoas ainda não creem, as pessoas não têm o Espírito, mas nós temos o argumento bíblico, né? Não foi coincidência acontecer exatamente como havia sido previsto, não. Existia um planejamento de Deus e Jesus Cristo veio cumprir, mesmo sabendo desse sofrimento. Por que Mateus escreve? Para mostrar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o brado de angústia serve como um respaldo bíblico. Ele é o Messias profetizado. Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 5,39, diz: examinais as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam a respeito de mim. É importante nós sabermos, biblicamente, dos relatos a respeito do sofrimento de Cristo, porque eles vão nos dar base para defendermos a nossa fé. E para nós entendermos, não foi uma encenação, não foi uma coincidência. Tinha que acontecer como estava profetizado. Esta foi a primeira razão de Mateus registrar esse brado. Este foi o primeiro argumento, esse foi o primeiro respaldo que ele apresenta aqui para a sua audiência, para mostrar Jesus como Messias. O segundo respaldo que esse brado de Jesus demonstra a respeito dele como Messias é o respaldo divino. É um argumento teológico agora que Mateus vai apresentar. Era importante esse respaldo divino. Que respaldo divino é esse? O versículo começa na tradução, né? Eli, lama sabachthani. Deus meu, Deus meu. Essa primeira parte da pergunta, Deus meu, do clamor, do brado, Deus meu, era importante para os judeus entender. As palavras de angústia de Jesus, nesse momento, asseguram ou garantem, mostram o caráter divino do Messias, a relação com o Deus Pai, com o Deus juiz, com aquele que teria que ser satisfeito com a morte de Cristo. Então, quando Mateus está registrando, além de mostrar que era um respaldo bíblico por ser um complemento do Antigo Testamento, mas essas palavras, Deus meu, elas também respaldam ou indicam a essência divina de Jesus como Messias. Aquele que foi gerado de Deus, aquele que é o Filho de Deus. Esse pronome possessivo, se você mudar a ordem, não importa, Deus meu ou meu Deus, não indica somente a posse, não indica uma posse de um material ou de algo, ou uma simples devoção de Cristo, dizendo ele é o meu Deus, no sentido de que ele adora Deus, não, mas a essência por trás desses pronomes é mostrar a essência divina, a intimidade, a unidade. Era o Deus Filho
que por natureza é Deus, semelhante ao Pai, que estava sofrendo naquele momento. Isso é importante. Esse é o respaldo divino. Não era um Messias humano. Não seria um Messias humano, libertador. Ele não poderia livrar. Qual era o propósito do Messias de Deus? Livrar o seu povo dos pecados. Era uma libertação espiritual. É um reino espiritual. Não era isso que os judeus queriam. Eles pensavam num ser humano, lutador, capaz de libertar. Não, isso não serviria para libertar do pecado e nem da condenação eterna. Mas seria o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E Mateus colocou essa expressão de propósito. Deus meu, Deus meu. Perceba como Mateus queria deixar isso claro. E ele registra isso antes. Em um dos textos clássicos sobre isso, nós podemos perceber Mateus capítulo 16, versículo 16, você não precisa abrir, mas você conhece esse texto. Mateus 16 fala do testemunho de Pedro. Quando Jesus está com seus discípulos andando por ali, depois senta e pergunta: o que é que o povo está falando a respeito de mim? Né? O que é que o povo fala a respeito do Messias? O que é que estão pensando do Filho de Deus? E surge aqueles montes de perguntas. Que coisa é o profeta que ressuscitou, que está Elias, João Batista, tal. E Pedro se levanta e o que ele diz? O que Pedro diz? Tu és o Cristo. O que significa Cristo? É um título. Messias do Antigo Testamento. Pedro está dizendo, e o próprio Jesus Cristo diz, não foi homem que te revelou isso, veio de Deus. É uma expressão de Deus. E Mateus usa isso como testemunho para mostrar que Jesus era o Messias. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és Deus, porque tu és filho de Deus, formado da essência e natureza de Deus. Você é o Messias, o Salvador. Observe como Mateus quer deixar isso claro para nós. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele quer deixar claro para a sua audiência, para os judeus, e aquele que está crucificado. Ele está crucificado como aconteceu, prediz as Escrituras, mas também ele está crucificado, não é um ser humano comum, é o próprio Deus homem crucificado, o Filho de Deus ali naquele momento. É o respaldo da divindade do Messias. Observe o que é interessante, porque em versículos anteriores há uma crítica a respeito de Jesus, a respeito disso, das pessoas que estão ali. No versículo 40, 27, 40, quando Jesus está crucificado, as pessoas estão zombando, estão dizendo, ei, você que disse que ia destruir e construir em 3 dias o templo, sai daí, salva-te a ti mesmo. Tu não dizias que tu eras o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, desce daí. Versículo 43, ele diz, estavam zombando, até mesmo os 2 da cruz zombando, porque Jesus dizia, sou Filho de Deus. E agora, o que é que Mateus fala? Está apresentando. Deus meu, em essência, é a relação de Deus, do Deus Filho, com Deus Pai. E Mateus faz essa apresentação de uma maneira tremenda. Observe que, para deixar ainda mais claro a natureza divina do Messias, de Cristo, Mateus vai registrar um testemunho de um pagão. Neste mesmo texto, Mateus registra o testemunho do seu algoz, de um daqueles que foi o executor da sua sentença. Ele vai registrar para confirmar, olha o que ele registra no versículo 54. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram o que eles disseram. Mateus diz que
mais de um, né? Usa no plural que disseram, mas Marcos diz que foi o centurião, e foi um relato do centurião. Ele diz, olhando para aquele que está crucificado, para aquele que disse, Deus meu, por que me desamparaste? Ele diz, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Mateus usa um testemunho de um pagão, de alguém que executou Jesus Cristo, mas que naquela situação, diante de tudo que aconteceu, das expressões, dos acontecimentos da própria natureza, ele diz, verdadeiramente era o Filho de Deus. E não só isso, o Evangelho de Lucas 23, 48, falando desse relato, não falando da mesma expressão de Jesus, mas do momento do acontecimento, depois que tudo isso aconteceu, ele diz que as pessoas que estavam em testemunhar as declarações de Jesus, as declarações do centurião, de tudo que estava acontecendo, eles saíram lamentando, batendo no peito, porque viu que aquele era o justo. Lucas fala isso. Era o santo de Deus. Irmãos, quem estava naquela cruz não era um personagem, não era um ator de cinema, não era um ator de Hollywood. Quantos concílios na história da igreja para tentar explicar à humanidade, né, o segredo que nós não temos capacidade de entender das duas naturezas de Cristo, Deus, 100% Deus, 100% homem, tá? E nessa relação perfeitamente agiu, usou e viveu a sua vida correta. Quantos tentaram e tentam tirar a humanidade ou a divindade de Jesus? Ele não foi divino, foi um homem que armou, né, como se fosse uma peça teatral de Hollywood, armado. Como isso poderia acontecer? As Escrituras diziam que era assim. O seu próprio clamor revela que ele era o Filho de Deus. As pessoas que viram aquele sofrimento, o centurião pagão está dizendo, ele é Filho de Deus. E Mateus está dizendo, ele é o Filho de Deus. Acreditem nisso. Aquele que morreu na cruz, usando aquelas palavras de angústia, era o Messias prometido, o Salvador do seu povo. E Mateus registra para mostrar isso. E por último, já chegando aí para o final, não esqueça, né? Nunca esqueça o que Jesus enfrentou na escuridão para que você pudesse viver na luz. Não esqueça, era o Filho de Deus, o Filho amado, sofrendo naquele momento. Esse era o respaldo divino para mostrar que ele era o Messias. E por último, essa frase, Deus meu, por que me desamparaste? Ela também apresenta o respaldo sacrificial, o respaldo para a eficácia do sacrifício de Cristo. Nesta frase que Mateus registra, ele está dizendo, o sacrifício foi eficaz. Principalmente na segunda parte, quando o texto diz, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Qual a razão de Mateus ter registrado essa expressão? Ao contrário do que muitos imaginam, o propósito da pergunta, por que me desamparaste, não é exigir uma resposta de Deus. Jesus não está exigindo uma resposta de Deus, ou mesmo para nos deixar com dúvida no ar. O que aconteceu? Deus abandonou Deus? Né? Deus morreu? O que está acontecendo? Que resposta é que vai ser dada? Não. A pergunta de Jesus não espera uma justificativa. Mas Mateus registra isso não esperando uma justificativa, que nós não vamos ter capacidade mental para entender esse mistério, e sim para assegurar uma assertiva, ou seja, para nos dar garantia de que o sacrifício de Jesus foi aceito. Mateus mostra que o sacrifício de Jesus, que o fato de Jesus sentir o abandono,
Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? O que Mateus está registrando e o que Mateus está mostrando é que o sacrifício de Cristo foi eficaz, foi aceito por Deus. Mas por que nós podemos pensar dessa maneira? Por que nós devemos focar nisso e não na resposta? Observe, Jesus diz, por que me abandonaste? Jesus já estava sentindo o abandono naquele momento. Jesus já estava sentindo a ausência de Deus naquela situação. Este é o foco. Não é na resposta, mas na causa, na razão desse abandono. Aconteceu o abandono. E por acontecer o abandono, mostra que o sacrifício foi eficaz. Mostra que o sacrifício foi eficaz. Lembre-se, o Messias viria para libertar o seu povo, mas não do Império Romano, mas da escravidão das trevas. Não do exército romano, mas da escravidão do pecado. Sim, Mateus mostra isso. Realmente houve um abandono. Deus abandonou o Deus Filho. Cristo morreu, como nós vamos ver mais adiante. Deus abandonou o Deus homem, sim. Mas por que isso aconteceu então? Porque as Escrituras diz que sem derramamento de pecado não há, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecado. O pecado exige derramamento de sangue. Nós conhecemos Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. Entenda bem, o salário do pecado é a morte. A morte física que todos nós vamos sentir. A morte espiritual, que é a ausência de Deus na eternidade. Se morrermos sem crer em Deus, nós vamos estar no inferno por toda a eternidade. E não existiria nada que pudéssemos fazer para nos livrar dessa situação. E Deus, em sua infinita misericórdia, resolve perdoar os nossos pecados. Resolve perdoar o pecado daqueles que viessem a crer nele. Mas este perdão exige derramamento de sangue. Exige um sacrifício pago com a própria morte. E esse sacrifício é um mistério. A questão é quem seria suficientemente qualificado para ser um sacrifício perfeito. Haveria na Terra algum ser humano para isso? Não, porque nós já nascemos em pecado, já herdamos uma natureza pecaminosa. Não teria condição. Um pecador não pode pagar por outro pecador. Não teria como fazer isso. E Deus deu de si mesmo. O Emanuel encarnou. Deus se fez carne. Nasceu de maneira perfeita, sem pecado. Viveu sem pecado. Foi concebido sem pecado. Verdadeiro humano, homem, porque eu tinha que pagar pelos pecados do homem. Verdadeiramente Deus, para satisfazer um Deus que é santo, para ser um sacrifício perfeito, e tinha que exigir a morte. E Deus não pode aceitar o pecado. E por Cristo receber o nosso sacrifício, naquele momento, Deus estava afastado do Filho. Ele teve que virar, ele teve que ficar sem fazer nada, porque ele estava aceitando o sacrifício. Foi por isso que houve o abandono, irmãos. É um mistério, sim, mas o Deus homem morreu ali. Foi real a morte, porque o pecado exige morte. Tem que haver derramamento de sangue, e a vida está no sangue. Deus homem morreu. E Deus teve que aceitar. O Deus Pai continua em amor. Deus não abandonou Deus, porque o próprio Jesus Cristo disse que vocês vão me abandonar, mas o Pai estará comigo. Isso é um mistério. Mas as exigências da lei,
as exigências da santidade de Deus tinha que ser cumprido e ele não poderia. O que Mateus está dizendo é que quando Jesus diz, por que me abandonaste? Houve um abandono. Então, houve um momento em que o nosso pecado foi perdoado lá na cruz. Deus, Cristo, o Messias, estava recebendo naquele momento todo o peso do nosso pecado. Entende? Por que Mateus registra isso? Não é a resposta por que isso aconteceu, exigindo uma resposta, mas é uma indicação. Mateus está dizendo, houve, o próprio Cristo está sentindo a separação, está havendo a aceitação, é o próprio inferno tentando tragar, é o peso do pecado de Cristo, de nós, que Cristo está levando. Às vezes, quando pecamos, e isso acontece comigo, e eu acredito com você, vem aquela consciência pesada, o peso do seu pecado, e você leva tempo para se levantar de tudo isso, né? Às vezes, quando é você culpado de alguma questão da sua família, de algum acidente que acontece com alguém, você fica com aquele peso na consciência, o peso de ter feito uma coisa errada, que envolveu muitas pessoas, isso dá um peso e você fica triste. Cristo, naquele momento, estava recebendo a punição por todos os nossos pecados. Por isso sentiu o abandono de Deus. Deus estava olhando. Poderia agir? Poderia. Mas, irmãos, por amor, ele viu o seu filho sofrer a punição, a exigência da sua santidade, dos nossos pecados. E não fez nada para que o sacrifício fosse feito. Ao abandonar, ele estava mostrando o seu amor. E o filho sabia que aquela era a atitude correta do pai. Sim, meus irmãos, houve um abandono. Deus, homem, teve que pagar por isso. Deus, Pai, aceitou. Deus morreu? Não. Deus é eterno. Como é que ele pode morrer? Deus, homem, morreu naquele momento por causa do nosso pecado. Tem coisas que nós não podemos entender, mas Cristo esteve naquele momento recebendo o peso, o pagamento do nosso pecado. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Pedro 2, 24 diz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fortes saradas. Irmãos, Mateus estava mostrando isso. Deus meu, por que me desamparaste? O respaldo bíblico, o respaldo divino, ele era o Messias de Deus. E o respaldo sacrificial, o seu sacrifício foi eficaz. Por isso, nós podemos ter a certeza da remissão dos nossos pecados. É isso que Mateus está revelando. As palavras de angústias do Messias na cruz mostram que ele era o prometido de Deus para salvar o seu povo, para nos salvar. Nunca esqueça o que Jesus Cristo conquistou na escuridão para que você pudesse viver na luz. Por que tudo isso é importante para nós? Como é que nós podemos, quais as aplicações disso para nós? A nossa fé em Cristo como Salvador não é algo vazio. Não é uma fé no vácuo, como muitas pessoas pensam, ou fé na fé. Existe registro da nossa fé. Nós acreditamos porque a palavra de Deus registra tudo isso. Ela registrou como deveria ser a vida, o ministério, o sofrimento do Messias. Está registrado lá. E Mateus está mostrando isso quando ele registra palavras de Jesus do Antigo Testamento e muitos outros textos a respeito disso. A importância de nós
defendermos a autoridade da Bíblia nesses dias em que pessoas estão tentando abafar a verdade, deturpar as verdades, diminuir a eficácia, a veracidade da palavra de Deus, irmãos. A palavra é de Deus e ela se cumpre como Deus assim o determinou. É importante ler a Bíblia, é importante conhecermos para defendermos. Se vierem perguntar por que Jesus morreu, você tem respaldo bíblico para isso. Leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus. A importância nunca foi tão importante estarmos convictos das nossas crenças. Jesus é o Filho de Deus. Não é um fascista ali na cruz. Alguém usurpando o poder, aquilo que era devido ao Messias. Não, não é fascista, não é um ator, era o Filho de Deus, o prometido, que se encarnou. Deus se fez homem. É um mistério dessas duas naturezas, mas elas explicam, sim, o sacrifício de Cristo, né? A natureza humana e a natureza divina, elas explicam, sim, por que foi possível isso acontecer? Mesmo que não entendamos na sua plenitude, não somos deuses, né? Mas é importante, em 1 João, capítulo 2, versículo 3, João registra que aquele que não crê que Jesus veio em carne, esse não é de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 2, nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ele se tornou homem. Ele é o Deus homem que morreu em nosso lugar e que intercede por nós até hoje. E nós precisamos crer e defender essa verdadeira, essa mensagem verdadeira. O abandono de Cristo na cruz é uma demonstração de que nós podemos ter a confiança que o sacrifício foi eficaz. Ainda em 1 João 4,10 diz: nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Somos perdoados. Houve um perdão. O sacrifício foi eficaz. Ao ser abandonado, Ele estava pagando pelos nossos pecados. Mas, irmãos, a história não acabou aí. Houve uma ressurreição. Cristo ressuscitou. E é fundamentado nessa verdade que nós devemos pregar a mensagem. É fundamentado nesta verdade que Mateus 28, 19 diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confiado nessa mensagem, naquilo que o Messias conquistou na cruz, é que nós devemos continuar a falar e a pregar de Cristo. Nunca esqueça o que Jesus suportou na escuridão para que você pudesse andar na luz. Que Deus realmente possa abençoar e que a ceia que você vai participar nesse momento, que vai trazer à memória esse sofrimento, possa fortalecer, dar ainda mais convicção e gratidão por aquilo que Cristo conquistou na cruz em nosso lugar. Que Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe. Amém. Daí. Bom, irmãos, tendo ouvido a palavra, a importância de nós conhecermos e lembrarmos o sacrifício do Senhor, de quem Ele realmente foi e é, e um dia nós conheceremos, é necessário, é tão necessário que o Senhor instituiu a Santa Ceia, né, a Ceia do Senhor, para nos
nos fazermos refletir em 3 tempos, eu sempre digo isso. O presente, que é a nossa necessidade agora, de alimentar a nossa fé e a nossa esperança no Senhor, lembrando dele agora. Lembramos dele, do seu sacrifício lá no passado, lá na cruz, lá onde ele suplicou todas aquelas palavras da cruz, né? Onde ele suplicou o perdão, onde ele anunciou salvação, onde ele clamou ao Pai, onde ele entregou o Espírito. Então, lembramos, daqui o pão, né? Ao comermos do pão, o cálice, daqui, tomarmos, nós devemos lembrar lá do sacrifício do nosso Senhor e o quanto isso é importante para nós hoje. E fazemos porque hoje nós precisamos lembrar. Nossa mente, hoje de manhã eu estava falando, nós somos muito rápidos para esquecer. E aí nós somos, às vezes, pouco gratos. Então precisamos ser mais gratos a Deus. E para isso o Senhor instituiu a ceia, para nós lembrarmos e lembrarmos. E não só lembrarmos do passado para fortalecer o nosso presente, mas também a ceia nos projeta para o futuro glorioso. A palavra de Deus diz que um dia, o Senhor Jesus falou que um dia nós estaremos com Ele para sempre, em uma ceia celestial, nas bodas do Cordeiro, em uma festa. E nós devemos, então, aguardar do céu. Devemos fazer essa celebração, lembrando do passado, fortalecendo o nosso presente e nos projetando para o futuro, até que Ele venha. Amém. Eu vou ler um texto aqui, que é o nosso texto, eu chamo de texto áureo para a ceia, que é 1 Coríntios capítulo 11. Enquanto isso, eu quero dar oportunidade para as famílias, para os irmãos, para se prepararem, tendo em mãos aí o pão, o cálice, aqueles que vão celebrar, que vão tomar. Após essa leitura, eu vou fazer uma oração e em seguida nós iremos cear. Tá? Então, eu vou ler aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. No final do 25. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. No final do 26. Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Então, é isso que estamos fazendo, lembrando e celebrando. E fazemos isso até que Ele venha. Porém, nós temos algumas advertências aqui que não devemos esquecer. Aquele que come ou bebe o pão, ou come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Há um pecado duplo em tomar a ceia indignamente, contra o Senhor e contra o corpo do Senhor. Contra o próprio Deus. Estamos desonrando a Deus ao tomarmos a ceia de uma forma indigna. E, ao mesmo tempo, também estaremos prejudicando o corpo de Cristo, que é a igreja, seja pela promoção do pecado no meio da igreja, seja pela promoção da fraqueza no meio da igreja, seja pela promoção da morte no meio da igreja. Por isso, somos chamados a examinar, mas é um exame para tomar, não um exame de exclusão. Tá? Esse exame é um exame para nós avaliarmos e nós participarmos,
Não o exame para dizer, eu estou avaliando, então não posso tomar. É claro, existem pessoas que ainda não devem tomar, se ainda não aceitou Jesus como Salvador, se ainda não confirmou a sua fé pelo batismo, se não está em comunhão com Deus e a sua igreja, é melhor não tomar. Mas não há razão para viver em pecado ou para viver sem essa comunhão com Deus e a igreja. Porque Jesus Cristo, lá na cruz, ele morreu justamente por isso, para nos perdoar os pecados. E se confessarmos os nossos pecados, ele é capaz. Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, nesse exame, é um exame de purificação. É como eu sempre digo, o pai chama os filhos em volta da mesa para comer. E ele só pede uma coisa, lavem as mãos e venham comer. Então, quando Deus chama para nós ceiarmos na sua mesa, ele só diz, examine-se, purifique-se. E então, coma do pão e beba do cálice. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus e Pai, eu agradeço ao Senhor por hoje nós vermos que pela Tua palavra nós podemos confiar, podemos acreditar que o Senhor morreu na cruz pelos nossos pecados. Pela Tua palavra nós também não só podemos confiar que o Senhor morreu, mas podemos confiar que, como era necessário o Senhor padecer, o Senhor padeceu. Porque sem a remissão, sem o derramamento de sangue, não haveria remissão. Então era preciso e o Senhor cumpriu essa profecia. Louvado seja o teu nome. Agora, Pai querido, lutamos tanto contra o pecado. Vivemos nesse mundo, Senhor, encharcado de pecado. Muitas vezes podemos, ó Deus, falar, fazer coisas que não devíamos, pecando contra o Senhor e contra o corpo do Senhor, que é a igreja. Então, Pai querido, eu peço que o Senhor traga ao nosso coração, nesse momento, não só a consciência do pecado, mas a confiança do perdão. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos para participarmos da Tua mesa. Fica conosco, Senhor, por favor, ao nosso lado. Segura a nossa mão e nos dá, ó Deus, essas convicções. E enquanto comemos o pão, bebemos o cálice, alimenta a nossa fé nesses dias, Pai, lembrando lá do passado do Teu sacrifício, mas também nos projetando para o futuro glorioso, quando estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja o Teu nome. Abençoa, então, Pai, esse momento de ceia, de comunhão contigo e com a igreja. E fica conosco. Em nome de Jesus. Amém. Espero que todos os irmãos estejam devidamente preparados. Então, vocês podem servir o pão entre si, os que estão aí, tá? E podem também servir o cálice, para que todos tenham os seus elementos nas suas mãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou um pão. E, tendo dado graças, ele partiu e disse, este é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, ele tomou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Certos de que o nosso Senhor morreu pelos nossos pecados, porque a sua palavra declara isso. Certos que esse sofrimento lá do passado nos traz hoje vida, comunhão, perdão, paz, alegria, e certos que um dia o Senhor virá nos buscar, estaremos todos para sempre com Ele, em um lugar glorioso, em um lugar bom, preparado por Ele para nós. Certos nisso. Alimentemos então com esta ceia a nossa fé
e a nossa esperança no Senhor. E todos juntos celebremos. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o teu nome, porque o Senhor toma as coisas comuns e simples deste mundo, dando a ela valores eternos. Assim como aprove ao Senhor de revelar aos pequeninos, aos fracos, para envergonhar aqueles que são fortes e os que são. Louvado seja o teu nome, porque aprove ao Senhor abrir os olhos do nosso coração para conhecer a tua maravilhosa graça, para conhecer o teu imenso amor, para conhecer o teu perdão. Louvado seja o teu nome, Senhor Deus, por teu sacrifício na cruz e pelo efeito que ele produz nas nossas vidas, hoje e para toda a eternidade. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Bem, irmãos, nós agradecemos, quero agradecer ao pastor Alex por estar conosco até agora aqui, bem como cada uma das famílias que tem compartilhado conosco desse culto de ceia. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Essa ceia está sendo gravada para depois ser passada para os irmãos. Então, a nossa oração é que Deus abençoe cada um de vocês. Quero deixar aqui o registro dos nossos avisos, lembrando especialmente, quarta-feira, o culto da família, e que domingo, próximo domingo de manhã, pela parte da manhã, nós não teremos o culto dominical. Não teremos. Vamos ter uma assembleia, uma reunião, uma assembleia da igreja exclusiva para os membros arrolados, aqueles que são membros no hall de membros da igreja. O primeiro assunto que nós iremos tratar nessa reunião vai ser a atualização do hall de membros da igreja. Portanto, é extremamente necessária a presença dos membros. Porém, nós entendemos perfeitamente que os irmãos que fazem parte da igreja como membros, que estão em situação de perigo por causa do Covid, tanto aqueles que têm a idade avançada ou que já têm alguma doença pré-existente que também não é recomendável, esses irmãos não devem ir, mas eles devem se justificar a mim, né? Pode ser pelo WhatsApp, no privado. Eu preciso de uma justificativa de todos, tá? Que por essa razão não vão poder estar conosco nessa reunião. Esse é o primeiro assunto de 3 que nós iremos tratar, muito importante para a vida da nossa igreja. Então, domingo, às 9 horas da manhã, não teremos o culto, e sim uma assembleia com os membros do hall de membros da igreja, todos assim, tá? Eu acredito que esses são os avisos mais importantes para a igreja agora. Então, nós vamos somente orar, mais uma vez, pedindo a bênção do Senhor para esta semana. E depois o Aldair pode abrir a tela, abrir também aí o áudio, para que os irmãos possam se congratular, possam dar boa noite. Tem o vídeo da Iole, e olha, eu vou pedir para o Aldair abrir aí o áudio, eu não sei, vai ser aqui. Tem sim, pastor. O senhor quer que eu tente compartilhar antes da oração ou após a oração? Sim. Sim. Posso tentar compartilhar agora? Por favor. Tá, vou tentar aqui. Olá, meus irmãos, graça e paz. Chegamos a um mês muito importante para todos nós, para a nossa denominação, o mês de setembro, o mês de missões. O mês em que nós, como igreja, nos envolvemos com a atividade missionária da ESEB de uma maneira mais intensa. O mês onde a gente ora de maneira específica pelos nossos projetos, pelos campos missionários. E esse ano nós temos um tema muito interessante para tratar. O tema fiéis.
mesmo diante de um contexto tão difícil que acabamos de viver e ainda estamos vivendo, o Senhor deseja encontrar a mim, a você, a sua igreja de maneira fiel. E esse é o propósito desse nosso mês denominacional de missões, de enfatizar que mesmo diante das lutas, mesmo diante das dificuldades, o Senhor ainda assim deseja encontrar a mim e a você de maneira fiel, cumprindo com o seu propósito aqui nessa terra, cumprindo com a sua missão nessa terra de levar o Evangelho a toda a criatura. E você também não pode esquecer que esse ano, 2020, nós comemoramos 25 anos desse departamento, um departamento tão importante para a nossa querida denominação. E por conta da comemoração desses 25 anos, uma série de novidades nós temos implementado juntamente com toda a parte logística do nosso Departamento Nacional de Missões. E para falar um pouquinho mais sobre isso, eu gostaria de convidar meu amigo, meu colega, o pastor Afonso, que irá falar um pouco sobre o nosso material, o nosso manual de missões. Amados irmãos, nós estamos realmente muito felizes de estar participando mais uma vez da campanha nacional de missões. Essa campanha desse ano nos traz novos desafios, que são resultados da realidade que nós vivemos ultimamente. E nós queremos que esse material, através do manual de missões, seja usado exaustivamente por todas as igrejas. E dessa forma nós acreditamos que ele pode ser distribuído para todos os irmãos, e esses, através das redes sociais, podem participar mais ativamente dessa campanha. Nós queremos, o nosso desejo é que esse material seja usado por todos, desde os estudos, as mensagens, a intercessão missionária, as informações sobre os projetos, sobre os campos missionários, que seja realmente distribuído para todos e que, através desse material, nós possamos levar a edificação da igreja e, assim, o Senhor venha a ser glorificado através do sucesso dessa campanha desse ano. Meus irmãos, como já colocado pelo pastor Paulo, pelo pastor Afonso, esse é um ano de muitos desafios para o nosso departamento. Nós sabemos das dificuldades pelo qual a nação toda passou, sabemos que muitas famílias também passam por dificuldades, mas o nosso desafio é que o alvo financeiro desse ano seja alcançado. Nós precisamos arrecadar R$363 mil para que possamos continuar apoiando os nossos missionários nos lugares onde eles estão trabalhando. E o nosso convite para todos vocês que fazem parte da ICEB é que sejamos fiéis na nossa oferta missionária do ano de 2020, para que, por meio desse recurso, a palavra do Senhor continue sendo pregada nos 4 cantos da terra onde os nossos missionários estão trabalhando. O desafio também que nós estamos colocando é que você deposite na conta do DNM, logo no comecinho do mês de outubro, as ofertas que já serão arrecadadas no mês de setembro, para que esses recursos já estejam disponíveis para serem transferidos para os nossos missionários. Manteremos o mesmo modelo do ano de 2019. Publicaremos mensalmente o relatório com as nossas arrecadações, o relatório com as despesas que são feitas, para que, por meio dessa transparência, as igrejas continuem, os irmãos, todos continuem motivados a contribuir para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa campanha nacional de missões do ano de 2020. Meus irmãos, depois de termos ouvido o pastor Afonso, o pastor Fernando, onde deu para termos uma noção um pouco maior de tudo aquilo que envolve a estrutura do nosso querido Departamento Nacional de Missões, cabe a mim agora, nesse momento, declarar aberta a nossa campanha nacional de missões 2020 e rogamos ao Senhor que seja um tempo precioso, onde Deus fale conosco através das Escrituras, através dos sermões, das experiências dos missionários, dos vídeos, das palavras de oração, que todos nós, eu e você, tenhamos uma abençoada campanha nacional de missões e que permaneçamos fiéis para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe.
Ok, pastor? O senhor aí. Tenta ativar o seu áudio aí, pastor. Não está conseguindo? Deixa eu achar isso aqui. Pronto, vai agora. Isso. Pronto, a gente apanha um pouco dessa tecnologia, mas a gente consegue. Então, irmãos, a campanha nacional de missões é bem mais ampla do que a gente tem escutado somente. E aí, nós vamos ter que, a cada culto, a cada momento na igreja, ir ouvindo e aprendendo para saber um pouco mais. Bem, a Comissão de Missões está aí para nos ajudar com isso. A oferta missionária, repito, é lá no envelope. Quem precisar do envelope para dar sua oferta, pode requisitar a Comissão de Missões. Também o Aldair, que faz esse processo de entrega e recebimento das ofertas. E será arrecadado durante todo o mês agora de setembro, até o final. Tá bom? Então, nós vamos orar, agora sim, encerrando. E para facilitar a questão de membresia durante a semana, eu acho que amanhã talvez não, porque eu tenho outras coisas para fazer, mas terça-feira provavelmente eu vou colocar no grupo do WhatsApp da igreja a relação que nós temos com todos os membros arrolados da igreja, para você saber se você precisa estar ou não na nossa reunião, tá certo? Então, nós vamos colocar lá. Somos 76 pessoas, talvez uma ou duas mais, mas esse é o número de membros arrolados que, tirando aqueles que talvez não possam estar por questões justas, nós esperamos pelo menos os 50 membros para essa reunião. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo juntos aqui. Agora que concluímos, Pai, esse nosso culto de ceia, pedimos a Tua bênção sobre as nossas vidas, sobre as nossas crianças, ó Deus, aquelas que estão estudando, aquelas que precisam, Deus, do cuidado especial do Senhor. Guarda as nossas crianças, Pai, por favor. Olha os adolescentes e jovens, Senhor, o vigor dessa juventude, para que eles lembrem de Ti, lembrem do Criador no dia da juventude e também que gastem, ó Deus, o vigor dessa mocidade para a honra e a glória do Teu nome. Assim, meu Pai, eu suplico pelos nossos casais, pelos esposos e as esposas, ó Deus, aquela aliança feita no altar do Senhor, que o Senhor, por graça e misericórdia, esteja confirmando a cada dia e fortalecendo o amor do esposo, a submissão da esposa e a mutualidade entre eles, não só eles, mas também toda a família. Senhor Deus, ajuda-nos assim. Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor sejam reais, verdadeiros e presentes sobre nossas vidas, nesses dias até a Tua gloriosa vinda. Em Teu nome mesmo é que nós oramos. Amém e amém. Deus os abençoe e uma boa noite a todos. Vou liberar os áudios dos irmãos aí que quiserem ativar aí para saudar uns aos outros. Irmão Antônio, pessoal do sítio Ágape aí. Moisés. Liberado aí também, Moisés. Boa noite, Aldair. Boa noite, pastor Andréia. Boa noite, Júlia. Boa noite. Karina. Boa noite, Mano, Rita, irmão Antônio, Moséias, Geraldo e Adel. Tem Moisés. Boa noite, Léo.